Bem-vindos a mais uma edição de Blizz News, o seu programa de novidades da Blizz. E galera, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Na verdade, é um vídeo que não estava programado, que eu nem pensei em falar sobre esse assunto. Hoje vamos falar sobre o novo MMO da Blizzard. Você escutou direito? Novo MMO da Blizzard. O que aconteceu? Eu estava na live na quarta-feira e era o dia de eu jogar o New World, porque o New World está com muitas novidades. Só que o New World teve uma atualização e eu não estava conseguindo logar. Enquanto eu esperava consertar para conseguir logar nos servidores, eu comecei a fazer react de vídeos, porque durante as lives eu tenho feito vários react de vídeo do Jogo, de vídeos de videogames de maneira geral, e tá bem divertido, tá bem legal. O pessoal tem gostado bastante desses react. E aí, sem querer, não foi planejado, eu peguei um vídeo do Force Game, que é um canal bem conhecido, que eu gosto bastante, que ele estava falando sobre o jogo Sobrevivência da Blizzard. Porque, para quem não sabe, a Blizzard está trabalhando há muito tempo, 6 anos, num jogo Sobrevivência. Até aí, nada demais. Nós temos pouquíssimas informações sobre o jogo. Mas... E eu não estava com grandes expectativas. Eu não achava que viria muita coisa. Mas, nesse vídeo, ele pega várias informações que foram divulgadas em locais diferentes. E no final, ele, eu e o chat da live chegamos à mesma conclusão. De que esse jogo pode ser o novo MMO da Blizzard que a gente está esperando há muito tempo. Ficou com dúvida? Não entendeu? Dá uma olhada no vídeo para que você tire suas próprias conclusões, para que se você concorda com a gente que esse aqui pode ser o MMO que a gente está esperando há muito tempo, não World of Warcraft 2, um outro tipo de MMO, mas que pode ser tão divertido ou pode ser menos divertido. É isso, galera. Então vamos ver o vídeo aqui, o react ao vivo do Force Game e do jogo Sobrevivência Odyssey, o jogo Sobrevivência da Blizzard. Eu não vi o vídeo ainda, não sei quais são as novidades, não sei se ele tá botando um grande clickbait e não vai ser nada, não sei. Vamos ver aqui ao vivo, vamos descobrir ao vivo quais são as novidades e qualquer coisa eu paro para explicar. Vamos lá. Cover news of Blizzard's upcoming survival game last year, shortly after... Rapidamente. Para quem conhece, esse aqui é o Force Game. Eu já fiz react de vários vídeos dele aqui no canal. É um canal que fala de videogames de uma maneira geral, mas ele é muito focado em MMOs. Ele gosta muito de MMOs. Eu vou colocar aqui embaixo o link do vídeo original deles para quem quiser ver o vídeo original dele que eu tô fazendo aqui esse react. Vamos lá! The company basically stealth announced the title, posting to Twitter that they were in... Essas imagens são do jogo? Essa imagem na tela é do jogo, mas aquele gameplay do jogo, a gente não tinha nenhum gameplay até agora. Search of people to join the dev team for a brand new survival game set in a whole new universe, which meant not only were Blizzard making a new Isso aí game, são they de were jogos also aleatórios, making é an Valheim, entirely new tá. IP and taking their first stab at the survival genre. Other than that, official details from the company were lacking, but we did learn much more with time. At its core, it looks like their new project will be sharing many elements in common with other survival games. Think things like Ark, Rust, Grounded, and Valheim. There will be a focus on gathering resources, crafting... Nenhuma imagem dessas são do jogo da Blizzard, tá? Ele tá pegando imagens de MMOs, de jogos de sobrevivência aleatórios, para explicar o que ele tá falando. Items and building bases, a mix of sandbox elements along with both PvE and PvP content, all of this with the expected Blizzard twist, likely a bit of gameplay polish, as one of the company's main mottos still to this day is gameplay first, and of course streamlining of systems and features. So industry insider Jez Corden reportedly saw the game in action back in 2022, getting a look at some gameplay footage of Blizzard's work in progress, which he said at the time was code-named Odyssey. During a podcast, he went into detail about the game, saying, visually, it reminded him of both Everwild and Fable. In fact, que um detalhe, isso daqui foi uma pessoa que trabalha no mercado dos jogos, que supostamente viu o jogo em 2022 e falou um pouquinho sobre o jogo, e falou que ele parecia esse jogo que tá aparecendo na tela para vocês, tá? Então, supostamente, a pessoa que viu o jogo falou que o nome interno do projeto era Odyssey, beleza? Ah, quer dizer que esse é o nome do jogo? Não. Todo projeto, não só de jogos, tem o nome interno
tá? E depois eles decidem qual vai ser o nome que vai ser lançado, tá? Então o nome interno era Odyssey, né? Mas ele falou que visualmente o jogo parecia esse daqui, que tá aparecendo para vocês, que é Everwild, né? Everwild, isso mesmo, uma mistura com Fable. In fact, the words that he used to describe it were fantasy, fairy tale, magic, and a touch of steampunk, all coming together with that classic Blizzard finish. He said the gameplay showcased all of the expected survival features. There were building mechanics with players constructing bases, complex machinery, and crafting stations, all with a bit of that fantasy fairy tale twist. Apparently, there were also even mercantile mechanics where players could build their own vendor stations, setting up, say, a potion shop, for example, where they could craft unique concoctions, which then they could sell directly to other players. And all of the gameplay that he saw was in the first-person perspective, with a character who was running around using a bow and a little bit of magic, casting a few spells here and there. As for the validity of these claims, in my experience, Jez has been a reputable source. He has leaked a lot of details that ended up turning out to be accurate. In fact, once this information about Blizzard's survival game surfaced, established games journalist Jason Schreier confirmed that the code name Odyssey was accurate. So, with Jez having a good track record and Jason confirming the code name is right, I am inclined to believe the rest of those other details, in which case, yeah, the basic structure Até agora falou o básico de um jogo de sobrevivência. Construir base, fazer item, vender para outro jogador. Até agora nada demais. of the game sounds about like what I would expect from a Blizzard survival title. Now, another thing that we learned last year that gets me personally really excited was this game may very well be an MMO, or at the very least, a shared open world, or MMO light. During a live stream, Taliesin, a well-known World of Warcraft content creator, said that he was told Blizzard were working on a Ghibli-style social MMO. Now, Ghibli-style is just referring to the visuals and settings being reminiscent and akin to the Ghibli visuals, which from some of the early concept art that we saw directly from Blizzard, this survival game does seem to fulfill that, at least somewhat. Pera aí, essa informação é que eu não tinha. Quer dizer que o Taliesin, pra quem não conhece, é o influenciador de World of Warcraft, super puxa-saco da Blizzard, super. É o cara que teve a coragem de falar que Dragonflight está se mostrando uma das melhores, se não for a melhor expansão que já foi lançada, e que o patch 10.0.7 é um dos melhores patches que já foi lançado. Sim, ele botou a cara na live e falou isso. Ele é muito puxa-saco da Blizzard. Mas por ele ser puxa-saco, ele tem contatos internos, porque as pessoas gostam que ele fala, porque fala que Dragonflight, Shadowlands era bom, que BF era maravilhoso, e acaba fazendo amizade com as pessoas, porque ele fica puxando o saco das pessoas. E ele falou que o jogo tinha um estilo do estúdio Ghibli. Cara, o estúdio Ghibli, ele tem uma arte gráfica bem... se a gente for comparar o estúdio Ghibli com aquela arte do Everwild, que eu mostrei agora há pouco, isso aqui passaria como um desenho, uma animação do estúdio Ghibli? Sim, acredito que sim. Então acho que as duas acabam se conectando. Mas eu não sabia que o Taliesin tinha falado isso. Vamos voltar aqui pro mala do Taliesin. Of sense. And also, I'll add that personally, I don't expect Blizzard to make anything other than... I read this particular posting as a game, live service game, bonds of friendship. Candidates will motivate players seem to fulfill that at least somewhat. But news of this being at least somewhat MMO, having MMO-like elements, isn't all that surprising for me. For one, this fits right in line with Blizzard and the whole industry's ever-growing trend and push towards live service, always online games. Also, there was the job posting for the lead social designer for the game that stated, successful candidates will motivate players to engage with each other in ways both competitive and collaborative, forming new bonds of friendship or rivalry. You couple that with some details we're going to get into later that pretty much confirm this will be a live service game, survival title with these multiplayer elements. I think this basically confirms the MMO light, the shared world nature of the game. Basicamente, ele está dizendo que como vai ser o mundo compartilhado, vai ter esses elementos sociais, ele é um MMO. É porque hoje em dia, a maioria desses jogos
É porque essa definição ficou tão complexa hoje em dia, né? O que é exatamente MMO, o que não é MMO, né? Porque para os analistas de mercado, o League of Legends é um MMO. Não adianta brigar comigo, os analistas de mercado consideram o League of Legends um MMO, sacou? É uma coisa bem complicada. E também para mim isso não faz a menor diferença. O que importa é o jogo ser legal, os sistemas serem legais. Então se é um MMO, se não é um MMO, eu gostaria que fosse um jogo com muita interação social, compartilhar com outros jogadores. Eu particularmente gosto quando tem esses sistemas. De você comprar coisas dos outros jogadores, poder fazer uma cidade, poder fazer uma casa com outros jogadores. Eu particularmente gosto muito disso. Então, mas não precisa ser um MMO. Mas um jogo que tem elementos de MMOs. Já me deixaria feliz. Game. And yeah, I read this particular posting as implying that there will be both cooperative PvE as well as competitive PvP, in which case a shared world with other players running around makes a whole lot of sense. And also, I'll add that personally, I don't expect Blizzard to make anything other than live service games for the foreseeable future, honestly. Because as they've done with Diablo 4, always online means always connected to the in-game store, to the season pass, and always seeing other players running around who have purchased in-game cosmetics. That is just where gaming is at currently, for better or worse. But yeah, Taliesin heard from sources that this was a social MMO. The lead social game designer job listing seems to imply the multiplayer shared world. I would not be in the least bit surprised if that is exactly what we are getting. Something else that we know for sure is that this game has been in development for roughly 6 years now. This information coming from project lead Craig Amai's LinkedIn page that states he began working on the title in July 2017. Caraca! Ele tá trabalhando no jogo já há 6 anos. Meu Deus, cara, a Blizzard é muito Although lenta. what we don't know is exactly how much of this time was spent in pre-production, it does seem probable that it's been in full swing for maybe 2, 3, or 4 years at this point. And I say this because as of last year, the game was in a playable state. As mentioned, Jez Corden has seen the game in action. He talked a bit about that. Ah! Mas o jogo já tá no estável jogado. Vocês lembram do Anthem? Lembra a famosa demo do Anthem? Ah, o jogo tá jogado. Aí botaram a demo dele. Na verdade, o jogo não tinha nada ainda. Eles fizeram aquela demo só pro evento. Não é assim. É brincadeira. Eu não acho que foi isso que aconteceu com a Blizzard, né? Eu acho que, pô, o jogo tá há 6 anos. Ele já tá no estável jogado. Está jogável. Ele já deve estar muito avançado no desenvolvimento. Não me surpreenderia se do nada, BlizzCon desse ano... Esse aqui, com certeza eles vão falar sobre esse jogo nessa BlizzCon. Com certeza. Esse ano tem BlizzCon. Eles vão falar nova expansão do WoW e vão falar sobre esse novo jogo. Esse novo jogo aqui, lançamento 2024. Não me surpreenderia. Para estar em desenvolvimento há 6 anos, cara, 2024, 2025 no máximo. No máximo. No máximo. On the podcast, but also seguro. Blizzard's president has seen and played the game. Back in January 2022, after they announced they were looking to fill positions for the job, Mike Ibarra said that he has played many hours of the project with the team and is incredibly excited about their vision. Now, since the middle of last year, when I last covered leaks and information about this game, a bunch of new details have surfaced. For one, in December, we learned that the former Far Cry boss Dan Hay had taken the helm as general manager of the survival title during Blizzard's end-of-year update. O responsável pelo Far Cry tá liderando o projeto. It was said that he would be leading the team, which is infusing this genre with Blizzard magic while crafting our first new IP since Overwatch. In that same statement, they also stated that the team size had doubled over the course of 2022, and they would be adding many more positions in the future. Although doubling in size could mean anything when we don't know what the original number was, like did they go from 10 people to 20 people, or 100 people to 200 people, we have no idea. However, I am inclined to believe it might be the latter, and they do have a decent development team, given everything else that we've heard recently. Specifically, se o jogo já tá jogável, eles têm que ter no mínimo 200, 300 pessoas trabalhando no jogo. Just this past week, Jez Corden returned with some new information about the game, saying Opa! Novidade da semana passada, vamos ver. That he is roughly 90% sure Odyssey may not have just been the co-name, but is going to be the actual working title for the game, or to put it plainly, Blizzard's survival game is
going to be called Odyssey, apparently. And he also believes that the game is near completion and will likely be multi-platform. On top of that, he added things like the game doesn't appear to be super graphically intensive, touching on the graphics again by saying that they're stylized, cartoony style, sort of akin to Overwatch, based on the early footage that he has seen. But if you aren't that interested in leaks or things coming from industry insiders and you just want stuff right from the horse's mouth, well, we've actually learned a ton from Blizzard themselves. This information has been wide out in the open for a while. There are pages upon pages upon pages of job openings for Blizzard's upcoming survival game on their careers page, and these things are always fun to dig through as they tend to be a treasure trove of information about what the developer has planned, some of which directly confirms all of this leaked information that we've seen from Jez Corden. This is just another reinforcing element for me to believe everything that he said. So let's jump right into it. I'm going to take a look at multiple job postings which paint a clear picture of what they're building. Mas galera, antes de continuar, eu queria falar com vocês sobre um parceiro aqui do Codex, que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores, muito mais rápidos, diminuindo a latência, o ping dos seus MMOs, de 10 a 50 de ms. Como é que ele faz isso? A gente aqui no Brasil está muito longe onde ficam os servidores dos MMOs dos jogos online, que ficam normalmente na Europa e nos Estados Unidos. E o NoPing, ele cria um atalho, uma rota direta da sua casa para o servidor do jogo. Com isso, ele vai diminuir a sua latência, vai acabar com a perda de pacote e acabar com o desconnect. E além disso, ele tem uma nova tecnologia que também aumenta o seu FPS exclusivo do NoPing. E você acha que não funciona? Não precisa acreditar em mim, porque você pode testar o NoPing de graça, sem pagar nada, por 7 dias. E se gostar, você ainda tem 30% de desconto. E esse desconto ele vale para o plano anual, que já tem um desconto. Então, se você contratar o plano anual, você vai ter o desconto do plano anual mais o meu 30%. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, você vai clicar nesse link, baixar o programa, criar a sua conta e na hora que você for comprar, escolhe o plano e coloca o cupom LORDMONS. Só isso, galera. Clica no link, baixa o programa, faz o cadastro, usa o cupom LORDMONS. E além de tudo isso, sempre que você usa, você me ajuda aqui no canal. Então, galera, clica no link, baixa o programa, faz o cadastro e usa o cupom LORDMONS. Muito obrigado para todo mundo que tá usando e muito obrigado para todo mundo usar. E agora vamos continuar a ver o vídeo aqui do canal. First up, there was a position for the Points of Interest lead designer that stated, "We need a lead points of interest game designer who wants to drive the creation of outstanding FPS gameplay experiences in the survival genre. The ideal candidate has a deep understanding of FPS content, gameplay, level design, and scenario design." And then it went on to say, "We need your help with leading teams to build a AAA FPS first open world multiplayer spaces." There is a lot jam-packed in there. First of all, it's a points of interest lead designer, so the game is going to have points of interest. This isn't just going to be kind of a bog standard survival game where you're just crafting and building your own stuff. Looks like they're really planning on designing a lot of bespoke areas. This also confirms that the game is in first person, that it's open world, and that they've got multiplayer spaces. Now, multiplayer spaces could just mean like cooperative stuff, but so much is pushing in the direction of this is likely MMO-like. This is likely shared world. Resumindo aqui, o primeiro a oportunidade de trabalho, falar que precisa de alguém que trabalhe no FPS. Point of interest, que ele tá falando aí, pontos de interesse, seria do caso assim, cidades. Sabe? Não é um mundo totalmente aberto que não tem pontos de interesse. Os jogadores é que criam cidade. Tem os seus próprios pontos de interesse. Então, FPS, ponto de interesse, volta aí que eu tô ficando velho. Eu esqueci. And that they've got multiplayer spaces. Now, multiplayer spaces could just be like cooperative stuff, but so much is pushing in the direction of this is likely MMO-like. This is likely shared worlds. Next up, we've got the lead building designer who says you will be the vision holder and owner of a best-in-class building experience on Blizzard's upcoming survival game, ensuring it feels amazing to place building pieces that players can realize their dreams of what they want to make, feel clever doing so, and that the result of what players build looks
looks as wonderful as possible. In my mind, this pretty much confirms that we're just going to be getting full-blown base building elements. I don't know if it's going to be placing down pre-established walls and floors, or if we're going to be doing everything piecemeal by putting down the individual logs. But either way, Blizzard's making a full-on survival game here, and that is going to include all of those base building elements. The activities lead designer position said that you will create a vision that aligns with the big picture. You understand the importance of different combat scenarios in a AAA title and will apply that logic to our ambitious project. Create engaging conflicts in an open world capable of satisfying a wide range of gaming appetites. So there is your confirmation that there will be plenty of PvE combat in the game, as they're looking for someone to design these different scenarios catering to all sorts of different playstyles. But it goes more and gets a lot more interesting as we go. Lead gameplay systems designer says you will expand our best-in-class. Você vai expandir nosso best-in-class momento a momento gameplay para também incluir experiências de não sobrevivência de combate. O que quer dizer implementar um estilo de Blizzard de cortar árvore? Por que isso é divertido através de horas? Como os jogadores podem expressar essa escolha e essa interação? Moment-to-moment gameplay to also include a host of non-combat survival experiences. What does it mean to implement Blizzard-grade tree chopping? Why is that? Basicamente, o que os caras estão pensando, o cara tá falando o seguinte, ó, procuramos alguém que consiga fazer cortar árvores ser muito divertido. Que a pessoa passe horas cortando árvore e ache o máximo. Brincadeiras à parte, estão procurando alguém que consiga criar gameplay dessas experiências que não sejam combate e que seja divertido. É interessante. Fun for 10,000 hours? How can players be expressive in their choice of how to approach that interaction? There is confirmation of the resource harvesting element. We're going to be chopping trees. We're probably going to be mining ore nodes, collecting herbs, all. Eu acho que é só copiar do WoW, cara. É super divertido pegar minério, pegar ervas do WoW. É só usar o mesmo sistema. Of those elements of a survival game are being confirmed. The AI encounters lead designer. I love this one. You will maintain. Você vai manter e cuidar dos encontros, da visão dos encontros do time e comunicar a outras disciplinas de grupo. O objetivo final é guiar, entregar diversão, encontros repetíveis, desenvolver design de bosses, provando e interagindo maintain and shepherd the encounters team vision and communicate it to other discipline groups. End goal being to guide the delivery of fun, repeatable player encounters. It later stated you will prototype boss design, proving it out and iterating on it. Boom! We're getting boss fights. But even that, I mean, again, some of this stuff might not be at all surprising or unexpected, but it makes me so happy to get confirmation. And with every new layer, the game sounds more and more interesting to me, including the next one. World Generation Software Engineer. Here it said that they are seeking. Nós estamos procurando um engenheiro de software para criar world build, para criar um world build, uma criação de mundo procedural, com as engines mais modernas. Procedural é que envolve procedural world building tools in a modern engine. Now, when it comes to the procedural elements here, this means one of two possibilities in my mind. Either A, we are talking about entirely procedurally generated landscapes and or maps. Think along the lines of something like Minecraft or Valheim, where you create a seed and it just makes a world procedurally for you. Or that these procedural tools will be used to flesh out the play space rather than having to craft every tree by hand, for example. A lot of developers nowadays they will basically set up the building blocks of a procedural system, and then they will handcraft parts of the world. But when you're building these large open worlds, many developers will fill things in with the procedural stuff. They'll fill in the grass, they'll fill in the rocks, they'll fill in the trees and some of the elevation and shaping of the world, and then they'll handcraft the more important elements and nature. And maybe vai criar sistema que desenvolve o mundo, que ele possa focar em outras coisas. One of the biggest confirmations we get from the next job posting for the senior world designer. Criar todo tipo de espaços, de zonas interiores, dungeons.
áreas massivas, pontos de interesse massivos, como raids, criar grandes a pequenos PVP e aí Red Play Spaces, áreas prontas para inteligência who will be artificial. creating all types of spaces ranging from exterior zones, dungeons, and massive raid-like points of interest, further stating they will also create large to small scale PvP and AI-ready play spaces and more. This is Blizzard's next MMO. This is everything is Cara, eu pensei a mesma coisa, vou colocar até isso no título. stacking up. Forget World of Warcraft 2, forget World of StarCraft or World of Diablo. This is Blizzard's next MMO. We got open world, shared spaces, multiplayer, confirmation of PvE, confirmation of dungeons, confirmation of raids. This is it. This is the game. This is, if you've been waiting all these years, think about how many times, if you're a Blizzard fan, think about how many times in the past like 20 years since World of Warcraft came out, how many times have you been like, man, can't wait for Blizzard to try to make a new MMO. It's not going to be a theme park like WoW. They're not doing that. Just forget about it. I do not foresee that from Blizzard. This is what they're doing. This is it. Blizzard's survival game is also simultaneously Blizzard's next MMO. The final confirmation that I want to clear up for you, just so there's no confusion about what to expect from this game, was the position that they were filling for the Live Ops lead designer. Live Ops, you mean like PsyOps? No, we're talking about live operations like games as a service, who will be responsável pelas operações live, né? Você vai criar conteúdo de longo termo, de longa data, né? Que dura muito. Gameplay, experiências sistêmicas para os jogadores. Você vai trabalhar com diretores e líderes multidisciplinares, de grupos multidisciplinares para criar sistemas, ferramentas e conteúdos para manter o jogo fresh e excitante por anos por vir. Shaping the long-term content gameplay, you will work with a group of people to build systems, tools, and content that keeps the game fresh and exciting for years to come. And just as I mentioned at the top, I do not foresee Blizzard not making a live service game at any point in the future unless there are drastic changes in how games and the profitability of games are done in the industry. Live service is where it's at. Live service is where the most money comes from, excluding mobile, which is also live service games a lot of times. But anyways, this is actually mainly why I'm excited for this game, because it does not seem like we're just getting a server-based kind of smaller scale survival crafting game. This is Blizzard's next MMO. I don't know how else to say it. I'll just keep repeating it. This survival game is Blizzard's next MMO. Open world, we're going out chopping down trees, doing stuff, crafting gear, we're building our own bases, they're designing building systems, we're going to have PvE content, points of interest, we're going to have dungeons, we're going to have raids, we're going to have PvP, and it's a live service game. It's an MMO, it's a Blizzard, this is Blizzard's MMO. It's here, it's coming. So what is next? When is it coming? Well, I think there's a decent chance that we will be getting more and some sort of an official reveal and details about the game sometime this year. I mean, we've got both the Xbox showcase. You know, Microsoft is in the process of acquiring Activision Blizzard, so this could show up there. But then also, BlizzCon is supposed to be returning in 2023. It's supposed to be happening presumably sometime in November. That's around typically when they do it. So if it does in fact return like they've said it is going to, this seems like a great place to announce this massive brand new game that they've got in the works. Now, I don't suspect them to release the game this year because Blizzard is typically a company that is way more about leading up to and building up hype for their games. But maybe 2024 is possible if they have truly been in development, as we are led to believe. Assim, pra mim, sobre a data de lançamento, né? Pelo que a gente estava vendo aqui, o jogo tá há 6 anos sendo desenvolvido, como eu falei um pouquinho mais cedo. Eu não me surpreenderia se ele fosse lançado já ano que vem. Ah, é muito cedo. Cara, o jogo tá em desenvolvimento há 6 anos. E eu tava pensando isso até aquela hora que eu falei isso. Mas que eu falei ano que vem. Depois que eu vi a postagem das vagas que eles estão procurando, os caras ainda estão procurando uma pessoa para ser responsável por fazer os sistemas. Ainda estão procurando uma pessoa para ser responsável por fazer as construções. Não me parece um jogo, se você está procurando a pessoa para te dizer como fazer as construções de um jogo de sobrevivência, não me parece exatamente um jogo que esteja tão avançado assim. Sacou? Pelas vagas que eles estão listando, eu não me surpreenderia também se ficasse lá para 2025. Parece que o jogo está muito tempo sendo desenvolvido, mas tem algumas peças chaves que eles ainda estão tentando preencher
para realmente lançar o jogo, sacou? É meio estranho, não sei o que vocês acham, mas olha, vamos lançar o jogo ano que vem, mas não temos a pessoa que é responsável por fazer as construções de um jogo de sobrevivência, que é uma parte primária, principal. Não temos a pessoa para fazer os encontros de um jogo que vai ter elementos de MMOs, não tem uma pessoa para fazer inteligência artificial de um jogo que vai ter muitos mobs. É meio complicado, né? Mas é a Blizzard. Since Lance depois corrige. 2017, you know, pre-production period, knock 2 years off of that. So we're talking maybe 4 years of full development. They could be within a year or two of finishing this game. As I learned more and as I started to put this video together, originally it was just like talking about the leaks that were coming out recently from Jez Corden. But then I started going through all those job postings. Nothing special here. I'm not a private eye detective. This stuff's just out there. But as I went through each posting and reading each description and what content they were looking to hire people to create, it just like laid it all out there for me. It's just like I experienced this moment of transcendence where I was like, yeah, dude, there's no WoW 2. They're not going to compete with WoW. As much as you want to say it's dying, it's still massively successful. One of the biggest, if not the biggest, subscription-based MMO. They don't want to compete with that. They probably don't want to make something even similar to that. Forget WoW 2. They probably don't want to make World of StarCraft. They're going to make an MMO that's just in a completely different direction. And it seems like this survival thing that they're doing may very well be it. And there's just so much potential in there for me. And I think what's kind of rekindled my excitement is affirmation of Diablo 4. You know, however that's going to pan out when the monetization and live service stuff, we'll have to see post-launch how that ends up working. But the gameplay, the game that they're crafting, the feel of the game, and Blizzard's motto of being gameplay first, Diablo 4 confirms that to me, because I'm like, yes, if there was a question about if Blizzard in 2023 could still make the games of a gameplay feel quality that they have in the past, that question is out of my mind, because I have the answer. It's yes, Diablo 4 feels fantastic. Really excited about the idea of this MMO light survival game from a AAA company, and the level of gameplay feel and polish that Blizzard delivers. It's just a lot of potential there in my mind. So I cannot wait to learn more. It's exciting times, and yeah, I'm looking forward to getting an official announcement. Probably sometime this year would be my expectation, but we will see. That does it for me today. Thank you all for watching. I'll see you next time. Galera, we first covered... Vamos lá. Agora, o que eu achei? Para ser bem sincero, quando eu comecei a assistir o vídeo, eu pensei que fosse ser algumas notícias. Agora, no final, basicamente, o que a gente vai ter? Ah, Codex, é um novo MMO da Blizzard? Sim e não. Esse jogo, pelo que parece, e pelas informações que nós temos, é o que hoje a Blizzard considera um MMO. Como assim, Codex? Não entendi. MMOs é um termo muito complexo. É um termo que vai desde o World of Warcraft, Final Fantasy XIV, New World, Albion, Pax Day, que a gente viu, Lost Ark, que muita gente chama de MMO, é uma coisa muito complexa. Hoje em dia, eu acho muito difícil uma empresa fazer um jogo como World of Warcraft, como Final Fantasy XIV, porque o jogador mudou, o mercado mudou. Os jogadores, eles não têm tempo, nem paciência, para ficar 14 horas jogando o mesmo jogo. Eles até ficam, mas eles ficam trocando. É diferente, né? Então, tem coisas que funcionavam em 2004 que não funcionam hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque, para mim, a Blizzard, o que eu estou entendendo, ela analisou o mercado e viu. Esses jogos, serviços, jogos online, dão dinheiro. Nós queremos fazer um jogo online. O Titan que nós estamos fazendo, eu acho que não dá mais certo hoje. Mas, talvez, se nós pegarmos o conceito dos MMOs e fizermos algumas mudanças, ou se nós pegarmos os jogos de sobrevivência e fizermos mudanças, talvez a gente tenha o MMO que a gente quer, já uma versão mais light, e o mais importante, a grana que a gente queira. Que a gente consegue causar todo aquele hype, todo aquele interesse, todo aquele engajamento, com a expertise que nós temos de 20 anos de World of Warcraft, fazendo um MMO light. Que hoje talvez seja o que o mercado mais aceita, o que o mercado mais queira, um MMO light. Que não deve fazer um MMO pesado. Existe uma diferença entre você fazer um jogo para nicho e fazer um jogo para o grande público. Que foi o problema que o New World teve.
O New World, a ideia inicial do New World não era ruim fazer um jogo full PVP, só que é um jogo para o nicho. E a Amazon não é uma empresa para fazer para nicho, é a maior empresa do mundo, é para fazer para dominar o mundo inteiro. E eles perceberam que não, nós temos que fazer um jogo que vai explodir e não um jogo para nicho. E a Blizzard, a mesma coisa. Então, esse jogo, pelas poucas informações que nós temos, para mim, parece sim ser um novo projeto. O projeto do novo MMO da Blizzard, do que hoje a Blizzard considera o que pode ser um MMO, usando todos os elementos de sobrevivência. Me deixou muito mais entusiasmado, muito mais na expectativa por esse jogo de sobrevivência, Odyssey, que pode ser o nome dele, não sabemos ainda, mas talvez seja o nome Odyssey. Esse jogo de sobrevivência com elementos de MMO. Um jogo que tem fantasia, tem mágica, mas ao mesmo tempo tem cyberpunk. E é interessante que lembra muito o que a Blizzard queria fazer com Titan. Para quem não acompanhava, o projeto Titan era o sucessor do World of Warcraft. Era o MMO que estava sendo feito pela equipe da Blizzard para literalmente ser o jogo que iria suceder o WoW, ia não talvez tomar todo o público, mas ia pegar grande parte do público e mais do que isso, ia usar tecnologias mais modernas para atrair novos jogadores, conquistar novos públicos e conseguir trazendo dinheiro para a empresa. Esse jogo era um MMO, mas que tinha muita coisa social. Os jogadores teriam muita interação com o mundo, que o MMO nunca teve, até porque o sistema não permite. Housing, o jogador poderia ser só um mercante, uma coisa que tem muito jogo de sobrevivência. O jogo teria essa mistura, teria também magia, mas ao mesmo tempo teria tecnologia. Parece bastante o conceito desse jogo de sobrevivência que a Blizzard está fazendo. Parece que eles pegaram algumas ideias do Titan e colocaram nesse jogo de sobrevivência. Muito empolgado, não esperava que fosse ser isso, sinceramente, esse vídeo. Não esperava que ele ia trazer tanta informação assim e não esperava que no final a gente teria essa conclusão que ele é o novo MMO da Blizzard. Mas por isso mesmo, galera, eu tô doido para saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessas novas informações? Vocês ficaram empolgados, vocês ficaram entusiasmados? Vocês também acham que ele é o novo MMO da Blizzard? Não tem nada a ver, uma outra coisa? Vocês acham que ele vai ser mais sobrevivência ou mais MMO? Acham que vai ser uma mistura dos dois? O que vocês acham que a gente vai ter desse jogo de sobrevivência da Blizzard? E quando vocês acham que ele vai ser anunciado e quando que ele vai ser lançado? Esse ano da BlizzCon ser lançado ano que vem, eu acho que vai demorar mais um pouco. Escreve aqui embaixo, deixa comentário, porque a sua opinião é o mais importante aqui no canal. Deixa comentário se vocês estão aqui embaixo, sobre o assunto do CODEX. Muito obrigado por assistir.